carta a Timóteo, ele acrescenta a palavra misericórdia, graça e paz e misericórdia. Sempre tem um propósito. A palavra de Deus não é algo assim aleatório, é algo que tem um alvo, é algo que tem um endereço certo, e somos nós. Por isso Ele nos fez imagem e semelhança dele. Deus nos traz sempre a palavra de instrução. É como se fosse um manual. A gente compra uma geladeira, compra uma televisão, sempre tem um manual de instrução indicando como fazer, né? Como proceder. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é assim como Deus, um dos atributos. Deus é a imutabilidade. Deus não muda, e a palavra também não. Não adianta querer distorcê-la, não adianta querer acrescentar ou tirar alguma coisa, porque lá em Apocalipse fala do resultado sobre quem tira e quem coloca, mas a palavra de Deus. Mas nós vamos ler, irmãos, na nossa meditação desta noite, o capítulo 6, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 18. Nós vamos falar sobre jugos desiguais. Ou poderíamos falar também dos dois lados da moeda, né? Se fôssemos dar títulos à mensagem, ou em tantas, né, que a gente poderia acrescentar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o 18, que é o último versículo deste capítulo. Amém? Está ali, né? Então vamos ler que está aqui no nosso telão. Vamos lá? Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Queridos, jugos desiguais. Eu tenho certeza que Paulo, se estivesse aqui hoje, estaria escrevendo a mesma coisa. Eu vi uma reportagem um homossexual que estava cantando e Jesus é travesti, e uma série, um monte de gente chacoalhando, gritando, batendo palmas. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele já havia escrito a primeira um ano antes de escrever essa segunda carta.
E ele traz para nós aqui, queridos, uma realidade que não era só no tempo dele. Paulo viveu lá no período, escreveu lá no período de 85 depois de Cristo. Cristo viveu 33 alguma coisa. E Paulo nos anos 80, 85 depois de Cristo. Ele começa a trazer para nós, trazer para a igreja de Corinto, já na segunda carta, conselhos. Obrigado, Madeira, filha. Mano. Nós vamos observar, queridos, que a fala de Paulo, ele chama a atenção de uma forma que, se estivesse pregando aqui para nós, talvez nós sentiríamos, talvez até ofendidos, poderíamos até fazer biquinhos, poderíamos até dizer, mas Paulo foi muito rude com as suas palavras. Mas, irmãos, muda-se apenas os atores, mas o enredo é o mesmo. O que nós sofremos hoje, isso vem desde o princípio. Se nós observarmos desde o primeiro capítulo de Gênesis, da criação, primeiro versículo até o último versículo de Apocalipse, nós vamos ver Deus sempre chamando a atenção do seu povo, porque o povo tinha conhecimento de Deus, mas não obedeciam. Nós falamos aqui, se não me falha a memória, no domingo atrasado, uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus é a ingratidão. Aquilo que Deus faz por nós e nós não agradecemos o que Deus faz por nós. E como permanecer separado do mal? Os irmãos observam a garça, ela é toda branca, pelugem toda branca, mas ela anda na lama, mas ela continua branca. Jesus disse que ele estava aqui no mundo, mas não pertencia a esse mundo. Nós também estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Jesus veio nos dar a esperança de um novo reino, de uma nova terra, de uma Canaã celestial. Mas Paulo estava falando aqui, irmãos, para a igreja. Paulo não estava lá na rua falando para os incrédulos e para as pessoas que não sabiam quem era Jesus. E ele dizia da seguinte forma: para vós outros, ó Coríntios, falando da igreja de Corinto, abre os nossos lábios e relaxe o nosso coração. Não tem limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Fechado, enclausurado, dentro das suas ideias, dentro das suas desobediências. Na primeira carta já havia algo ruim, fora do comum dentro da igreja, e Paulo sempre estava lá para poder tentar ajudar e ajustar as coisas dentro da igreja. Eu estava conversando com uma moça vizinha aqui, a esposa do Jorge, agora no portão. E perguntei pelo Jorge, convido sempre a estar aqui. É só pular um portão para o outro. Ele vai ligar, mãe. Eu sou católico. Falei, mas você também pode estar. De repente você só dá uma voltinha, venha nos visitar e aproveita e agarra no pescoço dele para ele também. Fiquei conversando com ela assim. E ela, muito simpática, conversou com a gente ali e foi falar com ela que não adianta a pessoa correr, não adianta se esconder.
porque um dia o nosso joelho se dobrará e a nossa língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Independente da sua atitude hoje, independente do que você pensa hoje, independente do jeito que você está hoje, se não houver o que houve, estava na lição hoje pela manhã, uma metamorfose, é isso, pastor? Metamorfose significa transformação, o casulo transformando-se em uma borboleta. Se não houver transformação do homem, o homem que eu digo é o ser humano, não o homem do sexo masculino, porque Jesus transforma. Aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. E Paulo chama a atenção da igreja. Veja bem, queridos, o irmão Isaac falou a respeito hoje da mulher cananeia, que era uma judia, né? Aliás, gentia, não era judeu, não fazia parte da família judaica, e ela tratada como alguém, como uma cachorrinha, né? Ela disse que até os cachorrinhos comiam da migalha do pão que caía da mesa do seu Senhor. A palavra de Deus é o pão, nosso sustento espiritual. Jesus disse para seus discípulos lá no deserto: o maná sustentou o povo, mas aquele maná acabou. Hoje sou eu. Se vocês não comerem da minha carne, beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aqueles discípulos começaram a sair, começaram a não querer ouvir as verdades da palavra. Porque tem um ditado que diz que a verdade dói, mas tem que ser dito, né, irmão? Isto é tempo e fora de tempo. Não podemos ficar calados. Hoje me deu vontade de dar uma resposta através de uma mensagem, mas Maria falou: não, fica quieto, porque eu não gosto de ouvir certas coisas e não dar a minha resposta. Na minha família eu falo. São pessoas que ainda não têm um compromisso real com Cristo e ficam colocando mensagens bonitinhas, mas é tudo algo externo, não vem do coração. E a transformação é de dentro para fora. A transformação não é só lavar-se por fora, enxugar-se por fora, limpar-se por fora. Lá em Provérbios, a palavra de Deus diz que de tudo que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. E quem é que nos deu a vida? Foi o Criador, foi o próprio Deus. Nos tirou do pó, literalmente, fez o homem, soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Se nós estamos aqui, porque houve alguém que foi lá na cruz derramar o seu sangue, injusto, porque Deus olhou para a terra e não viu que é um justo, e mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como permanecer separado do mal, irmãos? Para permanecer separado do mal, nos é necessário reconhecer as nossas limitações, porque o mundo oferece facilidades. Quando Jesus cita os dois caminhos, ele logo diz: o caminho largo é tão maravilhoso aos nossos olhos, à nossa carne, e são muitos que vão por esse caminho. Mas existe o caminho estreito,
é apertado, mas lá na frente tem uma grande recompensa. E são poucos que entram por esse caminho. Porque aceitar a Cristo como Salvador e Senhor tem que ter coragem. Como diz alguém, né? É fácil carregar Cristo no crucifixo do peito. Difícil é carregar Cristo do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Paulo escrevendo aqui no capítulo 4, mas se não falha a memória, ele escrevendo uma carta que foi perdida, e ele fala que escreveu aquela carta com lágrimas. Irmãos, é para nós estarmos com lágrimas nos olhos pelas coisas que estão acontecendo. Talvez a frieza, talvez a falta de interesse, talvez a nossa acomodação nos tira da presença de Deus. E a brasa, quando ela é tirada do meio das outras brasas, ela vira carvão. Ela, para estar acesa, tem que estar junto nas outras brasas. E se nós não estivermos juntos, agregados, congregados, juntos, unidos, viraremos carvão. Vamos nos apagar. E a Bíblia diz: chegará o tempo que até os escolhidos seriam enganados. Quando alguém disser: Cristo ali, esse Cristo lá, não vá. E nós estamos vendo, irmãos, coisas impressionantes acontecendo. E eu ouvi uma pessoa falar a respeito de alguma coisa holográficas, imagens que estão sendo projetadas, que está dando para enganar muita gente. E você vê, eu já vi nuvens em forma de dragão, nuvens em forma de cavalo, uma série de coisas. Gente filmando. Mas são sinais, são apenas sinais. São apenas princípios de dores. O mundo nos oferece facilidade em tudo, mas o que nos é lícito e o que é que nos convém? Todas as coisas são lícitas, mas todas convêm? Não, nem todas convêm. Logo em seguida, Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós temos que pensar na palavra de Deus como alguma coisa que traz para nós edificação, crescimento, amadurecimento, maturidade cristã. Paulo estava falando para a igreja. Então, o que fazer? Não entrarmos em julgos desiguais. 14, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não há harmonia. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como Ele mesmo próprio disse. Se os irmãos quiserem anotar e ler em casa, capítulo 44 do profeta Isaías, os irmãos vão observar uma coisa interessante. O lenhador vai lá no mato, corta uma árvore
decepa seus galhos e põe no fogão para cozinhar, e faz sua comida. E daquele tronco que sobra, ele, sendo um artesão, faz um ídolo e se ajoelha diante do ídolo, para que o ídolo faça uma coisa por ele. Está lá no capítulo 44 do profeta Isaías. E um depois leio. Como chega, o ser humano sempre procurou uma coisa para adorar. Só que eles não têm, talvez, o conhecimento do verdadeiro Deus, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, a nossa adoração. E qual é a resposta de Deus? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, vivemos. E habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus nos escolheu, queridos. O apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9, ele diz o seguinte: que Deus não quer que ninguém se perca, mas antes que todos venham a arrepender-se. Porque eu não sei se eu vou sair ali e amanhã eu vou estar no meu coração pulsando. Hebreus 29, 7 diz que ao homem estava ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. 7:29 ao contrário, vindo depois disso o juízo. Não tem como depois estar em cima de uma pedra arrepender-se. Não há purgatório, não existe. Morreu sem Cristo, vai viver no sofrimento eterno. E a solução está em nós assumirmos o compromisso com Cristo hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Salmo 118, versículo 24. Alegremos-nos e regozijemos nele. Amanhã pode ser muito tarde, e hoje Cristo te quer libertar. É um hino para o cristão. Em terceiro lugar, o que é necessário fazer? Aí é a nossa parte. Versículo 18: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus nos concede algo além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Tê-lo como Pai e nos tornarmos filhos e filhas, ou seja, passamos a fazer parte da família do Criador. Você percebe que há um privilégio maior do que esse? Você entende que há alguma coisa que supera esse grande amor de Deus para conosco? Um certo homem ateu que não acreditava em Deus, ele escreveu um livro dizendo que Deus não existe, e foi para uma praça no seu carro, caixote cheio de livros, começou a juntar gente e ele fez um desafio: se Deus existe, eu vou contar até 5 para ele me matar. O pessoal sabe como é que é, né? A curiosidade mata a gente, mata a gente também. E o pessoal começou a juntar aquela turma toda. Vamos contar. Aí olhou no relógio, 1 minuto. E o pessoal ansioso, 2 minutos, 3, 4, 5 minutos. E Deus não o matou. Está vendo?
como eu estou certo que não existe Deus, uma senhora idosa, crente, o senhor me permite falar uma coisa com o senhor? Pois não. O senhor tem filhos? Tem um casal de filhos. Se seus filhos viessem aqui agora e pedisse que o senhor matasse eles, você mataria? Ele disse não. Por quê? Porque eu amo meus filhos. E aquela mulher disse para aquele homem: Deus não te matou porque Ele te ama. Ele te ama. E aqui soou de uma certa forma no ouvido daquele homem, que na mesma hora juntou o caixote e botou na caminhonete. Ele abrindo o carro, aquela voz estava: Deus te ama. Ele ouvia aquela voz. Foi para casa, no sítio, abriu a porteira e está aquela voz no seu ouvido: Deus te ama. Chegou em casa, pegou um latão de 200 litros, jogou os livros ali dentro, jogou gasolina e meteu fogo no livro. Se converteu, se tornou um pastor. Isso foi verídico, não foi nada inventado, não. Isso foi, aconteceu realmente. O amor de Deus muda. Aquele homem que não acreditava em Deus passou agora a ser um instrumento nas mãos de Deus, pregando a palavra de salvação. E quando Paulo escreve essa segunda carta, especificamente esse texto, ele traz para nós uma grande responsabilidade. Traz para nós um reforço, alguma coisa de sustentação espiritual que nós não podemos desprezar. Temos que assumir esse compromisso com Jesus. Temos que colocá-lo como Senhor da nossa vida, como Salvador e Senhor. Deus quer transformar você, mas só faz isso se você quiser. Ele bate, mas só entra se você abrir. Satanás não acontece. Mas Deus dá liberdade do homem fazer a sua escolha. Amém? E eu gostaria de fazer um pedido, se você quiser colocar sua vida diante de Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador. Se você está afastado da casa de Deus, se você ainda não aceitou Cristo como Salvador, você pode levantar do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos junto com você e por você. Deus não quer que você se perca. Deus quer te dar uma nova vida. E essa chance é uma oportunidade que ela pode não existir mais. Um minuto que passou já não volta mais. 30 minutos que passaram já não volta mais. Um mês que se passa não volta mais. É agora. É hoje. Como Jesus disse para o ladrão lá na cruz: em verdade, vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Aqueles que já fizeram sua decisão, mas ainda tem gente que não fez, e é necessário fazer.
Se você quer herdar o reino de Deus, ser co-herdeiro com Cristo, aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E faça com que Ele seja seu Pai, porque você pode ser filho ou filha de Deus. Irmãos, eu tenho um hino aqui que eu gostaria de cantar, os irmãos vão me